Como que a gente faz para sair de uma situação de escassez financeira para abundância? Ou como que a gente encontra um parceiro para dividir as experiências boas e os desafios da nossa vida? Como que a gente faz para se curar de uma doença e viver uma vida saudável? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a base para a gente criar isso e qualquer outra coisa na nossa vida. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. A gente sofre por tudo aquilo que a gente rejeita. Ponto. Se você planejou uma viagem para as montanhas, tinha expectativa de acender uma lareira e chegou lá, tava um puta calor, você vai ficar muito chateado. Se o contrário acontecer, você planejou uma viagem para a praia e chegou lá e só choveu, você também não vai gostar. Então é por isso que aquela famosa frase de Buda diz assim: a fonte de todo sofrimento é o nosso desejo. Mas de que desejo que ele está falando? Ele está falando dos nossos sonhos, das nossas aspirações? Não. Ele está falando do desejo que a gente tem da realidade ser diferente daquilo que se apresenta. Porque os nossos sonhos, eles são aquilo que nos tiram dos condicionamentos. É pensar fora da caixa, é sonhar com aquilo que você nem imagina como é que pode se tornar realidade. Então os sonhos, eles são maravilhosos. Mas a gente tem que entender que a gente vive numa realidade dual, numa realidade onde a nossa mente está dividida. Então a gente precisa do contraste para entender, para compreender melhor aquilo que a gente quer. Se a gente pensar bem, olha só como até a forma como a gente chega no mundo é simbólica. A gente sai da escuridão, da proteção do útero da nossa mãe para a luz. Então a escuridão, ela tem um propósito, que é o de fazer com que a gente queira de novo encontrar a luz dentro da gente, que é a nossa essência, que é a verdade a respeito da gente. Mas para que a gente consiga despertar essa vontade dentro da gente, em função da divisão da nossa mente, em função da dualidade que a gente vive, a gente precisa experimentar o oposto, a gente precisa experimentar a sombra. Então a sombra, ela não é algo ruim, só pela possibilidade que ela nos dá de conseguir voltar para a nossa essência, de encontrar esse caminho de volta, só por isso a gente já pode ser grato. Mas a gente rejeita tanto a nossa realidade, a gente rejeita tanto as nossas sombras, as nossas falhas, os nossos defeitos, que o que a gente acaba fazendo nesse sentido é tornar essas coisas como se fosse um monstro. Porque tudo aquilo que a gente foge, que a gente suprime, que a gente tenta tirar da nossa vida na marra, a gente fortalece. E aí esse monstro desperta na gente uma sensação de que a gente está extremamente vulnerável, extremamente incapaz de cuidar da nossa vida propriamente dita. O universo, a cocriação de qualquer coisa que a gente queira na nossa vida, ela depende do amor incondicional. O amor incondicional é a base para qualquer coisa que a gente queira criar na nossa vida. É assim que a gente cocria alinhado com Deus, alinhado com o universo, com o todo, porque essa é a natureza do todo, essa é a natureza de Deus. Deus nos ama incondicionalmente, independente daquilo que a gente julga que a gente é. Então, para que a gente ame incondicionalmente a nossa vida, para que a gente demonstre isso para a nossa realidade, a gente não pode excluir. Quando a gente exclui, quando a gente julga, quando a gente acredita que isso é bom e isso é ruim, isso é desejável e isso não é,
O que a gente está dizendo é que para que a gente ame a nossa vida, algumas condições precisam ser atendidas. E se você está colocando condição, esse amor não pode ser incondicional, não é verdade? E aí, todos os nossos medos, todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades, quando isso tudo é suprimido, quando isso tudo é separado, isso aumenta, a gente dá poder para tudo isso dentro da gente. Porque é a mesma coisa que a gente dizer, eu não quero nem olhar para isso, porque eu tenho medo do que isso pode causar. Qual é a consequência desse medo, dessa ansiedade na minha vida? E aí você suprime. Só que quando a gente suprime, a gente põe pressão, né? Você já experimentou apertar um êmbolo de uma ampola, por exemplo? Ou aqui na Holanda a gente usa muito aquela bomba de encher pneu de bicicleta. Quando você faz pressão, aquilo volta para cima com toda a força. E é a mesma coisa com a gente. Então, tudo aquilo que a gente suprimir vai se transformar num monstro. E aí vai parecer que a gente é muito vulnerável. Vai parecer que a gente não tem força para guiar a nossa própria história, para criar aquilo que a gente quer. E esse medo, essa ansiedade, que parecem muitas vezes intransponíveis, que parecem muitas vezes nos dominar, a única coisa que eles estão pedindo de nós é o nosso acolhimento, é a nossa aceitação. Tem uma cena no filme Soul da Disney que retrata isso de uma maneira muito legal. Nesse filme tem lá a alminha que queria ir para a Terra, mas ela duvidava muito das capacidades dela, da capacidade dela de encontrar o propósito dela para ir para a Terra. E aí ela começa a colocar o foco nesse monte de pensamentos. Eu não vou conseguir, eu sou incapaz, eu nunca vou conseguir encontrar o meu propósito. Se eu não encontrar o meu propósito, eu não vou poder ir para a Terra. E aí esses pensamentos começam a formar uma névoa negra, grossa em volta dela. E essa névoa espessa, ela começa a tomar conta de tudo, até que ela se perde no meio daquela fumaça preta, densa, negativa, quase que em transe, focando só nesses pensamentos de incapacidade e de rejeição e de ansiedade e de medo na mente dela. E é muito interessante porque daí essa massa negra, ela começa a causar um distúrbio no ambiente que ela tá e começa a puxar tudo para ela. Tem uma força gravitacional muito forte, como se fosse mesmo um buraco negro. E quando a gente coloca o nosso foco nas negatividades da nossa mente, energeticamente é a mesma coisa que acontece, né? Quando a gente acha que a gente não tem e a gente quer, e a gente precisa dos outros, e a gente quer atenção, e a gente quer poder, e a gente só quer do mundo, a gente vira um centro gravitacional, porque a gente está contraído, a gente está denso. E aí, nessa historinha, de repente chega o outro personagem, que é o músico, né? E ele começa a conversar com ela. Ele enfrenta toda aquela fumaça densa em torno dela e encontra lá no meio uma menininha encolhida, assustada e em transe ainda, com todos aqueles pensamentos negativos. Mas ele se aproxima dela e ele acolhe essa menininha. Ele acolhe dizendo, olha, tá tudo bem, você é capaz, vai ficar tudo certo. E aí quando ele acolhe, é como se ele fizesse o papel, né, do nosso eu superior, do nosso ser espiritual. Quando ela é acolhida, ela se lembra de quem ela é. E aí toda aquela fumaça vai se desfazendo e o mundo ao redor dela volta ao normal. É isso que acontece quando a gente entrega os nossos pensamentos de dor, de sofrimento, de angústia para o nosso eu superior, para a nossa inteligência interna. Esse é o poder que ela tem. Cura mesmo do dia para a noite.
como eu falei num dos vídeos que eu já postei aqui no meu canal. Se você ainda tem dificuldade de confiar na sua inteligência interna, no seu eu superior e todas esses nomes que a gente dá, né? Porque no fim das contas isso são só rótulos. Mas eu entendo que não existe uma única fórmula que funcione para todo mundo, porque nós somos criados de formas diferentes e dependendo do nosso conjunto de crenças, a gente vai ter mais facilidade de olhar para essas situações sob um ponto de vista ou sob um outro ponto de vista. Então, para quem tem essa dificuldade, eu quero te ensinar uma técnica que eu aprendi com o Michael Singer, que é o autor maravilhoso de um livro que se chama A Alma Indomável. Essa técnica tem como objetivo ajudar a gente a aceitar a nossa situação atual, a aceitar o que quer que seja que esteja acontecendo na nossa vida nesse momento. Então, ele fala o seguinte: quando vier um sentimento sobre alguma experiência pela qual você está passando, experimente, antes de julgar esse sentimento, experimente só olhar para ele, se concentrar nessa energia que brota antes que você possa julgar. Porque o que acontece na nossa mente, o que faz a gente sofrer, não são as sensações despertadas pelas experiências que a gente vive. O que faz a gente sofrer é a forma como a gente julga essas sensações. Então, para ficar mais claro, vamos supor que você bateu o seu dedinho no canto da mesa, né? Se você só respirar fundo e observar a dor, a energia daquela dor no seu dedão, você pode ter certeza que ela vai se desfazer mais rápido do que se você ficar na sua mente. Que droga, eu bati o meu dedão, essa porcaria dessa mesa, quem foi que largou essa mesa aqui fora do lugar? Tudo isso, todos esses diálogos que a sua mente trama, né, em cima de uma situação, é o que faz a gente sofrer. Então, por exemplo, vamos supor que você está num quarto super silencioso e você está lá curtindo o seu silêncio, quando de repente começa um barulho no vizinho que está reformando alguma coisa. E esse barulho começa a te incomodar. E aí, na sua mente, começa assim: de onde vem esse barulho? O que é que o vizinho deve estar fazendo? Será que ele não percebe que agora esse horário é muito inconveniente? Ele está me incomodando. Eu quero o meu silêncio de volta. Eu quero ficar em paz. Então, vamos imaginar que o seu sentimento é o barulho inicial. E todos esses comentários que a sua mente faz é o que ela faz quando o sentimento que você se sente incomodado aparece. Por que é que a gente se incomoda com alguns sentimentos de raiva, de medo e de tudo mais? Porque a gente é ensinado que esses sentimentos não são legais. Principalmente quando a gente fala de lei da atração, né? A gente aprende que esses sentimentos não atraem uma coisa boa e que, portanto, é melhor a gente se livrar deles, né? É melhor a gente dar um jeito de pensar em outra coisa. Mas trocar o seu pensamento com relação àquilo que você sente não vai adiantar, porque é a mesma coisa que você suprimir. A menos que você realmente esteja bem, né? Se você estiver se sentindo bem em trocar um pensamento pelo outro, ótimo, maravilhoso. Mas se você troca um pensamento pelo outro e você continua se sentindo mal, significa que você ainda não processou aquilo ali. E como é que a gente faz para processar? Como é que a gente faz para acolher? A gente para de dar nome para isso. A gente para de dizer que isso é bom ou ruim, que é o que a gente aprendeu. Porque, em essência, todas as experiências que a gente tem, tudo que a gente sente com relação às experiências que a gente tem, é neutro. Mas, quando a gente começa a dialogar em cima daquilo, a gente cria uma carga positiva ou negativa.
Então, se você só observar essa energia de vibração da ansiedade, do medo, da raiva e conseguir manter a sua mente silenciosa, esse sentimento vai se desfazer. Por que é que essa técnica do Michael Singer é a mesma coisa que a gente entregar para a nossa inteligência interior? Porque a gente precisa sair da frente, a gente precisa tirar a nossa mente da frente, daquilo que a gente está sentindo, para que o nosso eu superior, para que a nossa inteligência interna consiga agir. E então, no fim das contas, é a mesma coisa, né? Só que para algumas pessoas vai ser mais fácil entregar para a inteligência interna e para outras pessoas é mais fácil ter a sensação, ter a impressão de que são elas que estão resolvendo. Nunca é a gente não sabe como deixar esses sentimentos irem, porque a gente julga. Quando você não julgar mais, eles com certeza vão se desfazer, porque o não julgamento é um acolhimento. É a mesma coisa que dizer, tá tudo bem eu ter essas diferentes sensações. Isso faz parte da dualidade que a gente vive. Tá tudo bem. Quando você toma essa decisão, você entrega para que essas energias se dissipem, para que essas energias sejam desfeitas dentro de você. E aí você fica em paz com o seu momento atual. Você faz as pazes com a sua realidade atual. Você aceita incondicionalmente, você ama incondicionalmente as experiências pelas quais você está passando agora. E quando a gente acolhe isso dentro da gente, né? Quando a gente entende que todos esses julgamentos que a nossa mente faz não têm o poder de nos afetar, não têm o poder de nos atingir na nossa essência, aí a vida se organiza. Mente organizada, sentimentos organizados, corpo em paz, energia vital fluindo, e é assim que a nossa vida flui. É assim que a nossa vida volta ao ritmo, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. De novo, gente, coloquem isso em prática. Não adianta nada assistir 1 milhão de vídeos na internet, achar tudo lindo e não colocar em prática. Coloquem em prática, façam um exercício, se levantem pela manhã e façam um compromisso com vocês mesmos, que aquele dia vai ser diferente. E você pode cair 30 vezes. São 30 lições que você vai ter aprendido naquele dia. Se levante, arregace as manguinhas, chacoalhe a poeira e começa de novo. Esse é o treino. E é um treino que vale a pena, porque é um treino que leva a gente de volta para a nossa paz, que é só o que a gente quer. Todo o resto é consequência disso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!